Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Representantes do setor imobiliário se reúnem para debater principais propostas previstas na revisão do plano diretor. A cana-de-açúcar é usada como alternativa natural no atendimento a pessoas em situação de rua em Três Lagoas. Vamos falar sobre o leilão da Fraternidade que acontece neste domingo. Três Lagoas vai sediar capacitação da segunda região da caravana da castração do governo de Mato Grosso do Sul. O prefeito Cassiano Maia visita as obras do Shopping Popular e o Procon divulga a lista de preços de gás de cozinha e também de água mineral. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o vereador Fernando Jurado. Vamos falar sobre a audiência pública que vai acontecer hoje para debater a revisão do plano diretor. Vamos discutir aí as principais propostas para esta revisão. 6 horas e 37 minutos. Vamos agora com destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de dados alarmantes de violência sexual cometido contra crianças e adolescentes. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Combinado, Israel. Já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. É daqui a pouquinho. 6 horas e 37 minutos. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A terça-feira em Mato Grosso do Sul indica sol coberto por nuvens e períodos de céu nublado. Há possibilidade de chuvas isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 18 graus e a máxima poderá chegar a 35. Paranaíba apresenta mínima de 18 e máxima de 34 graus. A Aparecida do Taboado registra mínima de 19 graus e máxima de 34, assim como Inocência, que também tem mínima prevista de 19 e máxima de 34 graus. E Água Clara registra mínima de 17 graus e máxima de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Olha aí, 12 graus a temperatura neste momento. 12 só? 12 graus. Nossa, parece que esquentou um pouquinho da hora que eu acordei. É verdade. É que a gente acorda muito cedo, né? A gente acorda cedo, realmente estava em torno de 11, 10, gelado, 11, tava geladinho. Principalmente porque essa transição térmica foi brusca, né? A gente estava quente ontem e hoje está friozinho mesmo. A sensação, inclusive, é a mesma da temperatura, de 12 graus. A umidade relativa do ar é de 87% e essa umidade cai incrivelmente a 44%, ou seja, quase a metade, lá pelas 2 horas, 2h30, por aí. Aliás, umidade relativa do ar, essa que vem a tempo, né, Ana? Sempre caindo bastante. A gente tem que se tornar rotineiro, se cuidar nessa época do ano, se hidratando bem. Aqueles que gostam de fazer exercício, respeitar aquele horário, né? Usar as primeiras horas da manhã ou as últimas horas do dia. Por falar nisso, já voltou a amanhecer mais cedo, hoje passando 5h30 da manhã no lago. Eu devia ter trazido imagens disso. O sol já começa a aparecer um pouco mais cedo.
E chuva, Ana? A gente vai ter mais chuva? Não, para hoje não. Ontem foi o suficiente. Olha, que garoinha aquela, né? Choveu depois com força, né? No período da manhã. De manhãzinha a gente falou que foi aquela pancada de chuva, parou e depois, olha, a chuva continuou aqui em Três Lagoas ontem até por volta da 1h da tarde, meio-dia, né? Choveu bastante aqui em Três Lagoas, graças a Deus, né? Uma chuvinha muito boa que não é comum para esse mês de julho, mas ajudou bastante, né? A placar poeira e também a melhorar um pouco essa umidade relativa do ar. E o céu hoje tá limpinho, né? Tá, sem previsão de chuva. Temos imagens aí, limpo mesmo, céu de brigadeiro. Exatamente, viu, gente? Não temos previsão de chuva para esta terça-feira. Hoje, Três Lagoas vai ter um dia de sol com algumas nuvens ao longo do dia, noite de céu limpo, a temperatura mínima foi de 11, né? E a máxima hoje vai chegar aos 21 graus. Vai ser um dia geladinho hoje. Vai sair de casa, pode levar o agasalho, né? Vai ficar assim fresquinho, né? Friozinho. E isso está acontecendo em todo o Mato Grosso do Sul, porque a frente fria esperada para esta semana chegou aqui no nosso estado, trazendo temperatura mínima de 6 graus, inclusive em algumas regiões aqui do estado, como foi registrado no município de Santa Rita do Pardo. A capital Campo Grande atingiu 10 graus, mas com sensação térmica de 3. A capital hoje tem céu parcialmente nublado, mas o sol deve aparecer ao longo do dia. A chuva deu uma trégua também lá em Campo Grande, para hoje não tem previsão. Ontem choveu bastante também na capital. E algumas cidades aqui do estado, vamos lá para as temperaturas, olha só. Santa Rita do Pardo registrou mínima de 6,9 graus, Fátima do Sul 7,5, Sete Quedas 7,9, Iguatemi 8 graus, Água Clara também registrou 8 graus, Itaporã também, Carapó, em Dourados foi 9, Nova Andradina 9,5, a capital Campo Grande teve 10,2 com sensação de 3,4, aqui Três Lagoas nós tivemos mínima de 11,8 graus, Corumbá 13,8 e os índices são divulgados aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia, mas podem sofrer alterações conforme atualizações das bases meteorológicas espalhadas pelos municípios. E a previsão então indica, né, tempo firme em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. Essa condição meteorológica ela está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações, mantendo o tempo firme em todas as regiões do estado. A presença de ar seco, ela contribui para a queda da umidade relativa do ar, com valores variando entre 20% e 40%, caracterizando situação de atenção para baixa umidade. Então, diante desse cenário, recomenda-se a adoção de medidas como ingerir bastante água, viu, gente? Se hidratar bastante, evitar exposição ao sol, apesar que hoje nós, pelo menos aqui em Três Lagoas, vamos ter até um dia agradável, né? Com máxima aí de 23, 24 graus, né? Não vamos ter aquele calorão, mas a recomendação é que vocês tomem bastante água, né? Ingere bastante líquido nesse período em que a umidade relativa do ar está bem baixa, viu? E evitar exposição solar nos horários mais quentes e secos do dia. Daí a previsão, então, do tempo para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 43 minutos, 6h43. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você interagir com a gente, para mandar o teu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Agora são 6 horas e 44 minutos. Já nós teremos o Alfredo Neto com as informações do setor policial, mas a gente fala sobre segurança pública, viu, gente? Porque 2 cidades de Mato Grosso do Sul está entre as 50 do país com maiores taxas de estupro. E neste ranking, Três Lagoas aparecem, gente. Os dados foram divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública e se refere ao ano de 2024. Três Lagoas foi novamente apontada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública com uma triste estatística da violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes. Entre as 50 cidades com população igual ou superior a 100 mil habitantes, Três Lagoas ocupa a 36ª posição com a taxa de 67,9% de casos de estupro e estupro de vulnerável. A segunda cidade de Mato Grosso do Sul que aparece na lista é Dourados, que está na 10ª posição do ranking brasileiro com uma taxa de 90,9%.
Os dados são de 2024 e foram apresentados neste mês no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta as informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social. A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas explica que o abuso sexual à criança e ao adolescente é crime com punições rigorosas. O abuso sexual contra crianças e adolescentes, a gente fala estupro de vulnerável, ele tem penas altas e em geral, as condenações também são altas. Então, há sim punição e além da prisão condenatória, que é depois que o agressor é condenado, há a possibilidade da prisão em flagrante e também da prisão preventiva. Então, quando há uma denúncia e há requisitos para essa prisão, por exemplo, a garantia da ordem pública, a garantia da execução da lei, da aplicação da lei, quando há ameaça a essa vítima, ameaça a ela ou ameaça a familiares dessa vítima, então e essa vítima está em risco, a gente pode representar o Poder Judiciário pela prisão preventiva para garantir a segurança e a integridade física dessa vítima até que toda a ação penal aconteça. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, apontam que em 2024 foram 112 casos de estupro e de estupro de vulnerável. 58 destes casos foram em crianças, 35 em adolescentes, 10 em jovens e 9 em adultos. Ainda de acordo com a SEJUSP de Mato Grosso do Sul, as meninas são a maioria das vítimas, 103 casos. 9 foram cometidos contra os meninos. A delegada Sayara Quinteiro Martins faz um alerta. A gente faz trabalho de palestras, de orientação, de entrevistas, distribui panfletos com informações sobre o abuso, características do abuso, quais são os procedimentos que a pessoa deve tomar. Inclusive, é muito importante que quando há o relato de um abuso e que esse abuso tenha ocorrido há pouco tempo, que não haja, por exemplo, banho, né, nessa criança ou na vítima, para que a gente consiga remeter o mais breve possível à realização de perícia. E os dados divulgados pelo anuário servem de alerta. Casos de violência sexual cometido contra crianças e adolescentes não param de crescer. Somente no ano de 2025, de acordo com o Conselho Tutelar, 80 casos já foram registrados. Em 82% são pessoas ligadas à própria família. E esses dados só revelam e dimensionam a gravidade do problema e intensificam a necessidade de ações de enfrentamento a essa violência de direitos, como pontua o conselheiro Paulo Molina. O Conselho Tutelar, ele age mediante denúncia. Ele é o órgão que aplica a medida de proteção para a garantia, né, do melhor interesse dos direitos da criança e do adolescente. E é devastador. É devastador. Muitas das vezes nós somos notificados, né, seja pela escola, né, porque a criança ou adolescente acaba verbalizando em escuta dentro ali de um ambiente seguro, né, que foi abusado ou até mesmo violentado. Ou até mesmo pela rede pública de saúde, né? Casos ali da suspeita, né, de manipulação da genitália, sangramento, lesões, e aí o conselho vai apurar. Apurando-se ali e vendo uma situação de um suposto abusador, né, de um suspeito, o caso é encaminhado à Polícia Civil, onde é lavrado o boletim de ocorrência, e o Conselho Tutelar aplica a medida de encaminhamento ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, pois ali já ocorreu a violação do direito da criança e do adolescente. O conselheiro ressalta que os pais precisam estar atentos a comportamentos anormal dessa criança. Uma criança de 2, 3, 4 anos, ela não tem o discernimento de verbalizar em detalhes o que realmente aconteceu. Geralmente é um gatilho, né? Utilizando palavras infantilizadas como pipiu, dodói, algo referente à sua genitália. Mediante a isso, né? Já com este gatilho, é encaminhado sim a Polícia Civil para investigação e o caso é remetido ao CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que tem a prerrogativa de fazer a escuta dessa criança, desta família. Um adolescente, ele já verbaliza, ele já consegue, né, relatar em detalhes o caso do abuso. E geralmente, em alguns casos,
os pais não estão sabendo. Por quê? A criança ou adolescente, ela se sente retraída, envergonhada pelo que aconteceu. É por isso que precisa ser criado, não só no ambiente familiar, mas em como toda a rede de proteção, seja a escola, o postinho de saúde, a UPA, os hospitais, um ambiente também acolhedor, para que essa criança possa relatar e ajudar nas investigações do suposto, do acusado, para ele ser efetivamente penalizado por este abuso ou até mesmo pelo estupro de vulnerável. Tá aí, né, gente? Infelizmente, né, estatísticas tristes aqui para Três Lagoas no que se refere aos casos de abuso, né, de casos de estupro de vulnerável. Lamentável, né? 6h50 agora, 6h50. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo os principais destaques do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, vamos falar de um problema crônico em Três Lagoas e que está trazendo aí um problema muito maior que chama-se o furto, que está causando revolta na população e a população está perdendo a cabeça. Inúmeros furtos voltaram a ser registrados em Três Lagoas e os criminosos não estão nem um pouco preocupados com as consequências e, é claro, eles não têm medo da polícia, da justiça, de nada, porque sabem que vai cair na delegacia, no outro dia estão na rua, vai passar pela audiência de custódia, vão estar livres. Ana, vamos começar pelo Sorriso. Sorriso, que é um cidadão ali do bairro Jardim Imperial. Semana passada falamos de um furto a um clube, a qual a Polícia Militar conseguiu recuperar rapidamente 3 televisores, 2 roçadeiras, 2 lavapes, além de outros produtos furtados de um clube de festa e também de um bar, a qual o Sorriso teria furtado e deixado na casa de um conhecido esse, que vai responder por tráfico de drogas, porque na casa os policiais encontraram drogas após verificar que os produtos furtados pelo Sorriso estavam nessa casa. O Sorriso voltou a atacar, Ana. Ele não chegou a ser preso naquela época porque ele não foi localizado pelos policiais militares, a Polícia Civil também não localizou e ele na rua continuou fazendo vítimas. Uma das vítimas, Ana, é uma capela de uma funerária aqui de Três Lagoas que está passando por reforma e no sábado esse Sorriso acabou invadindo o local, furtando um botijão de gás, vários produtos que seriam utilizados ali para poder fazer o café, fazer os produtos para poder atender os familiares daquelas pessoas que eram veladas ali no local. O Sorriso furtou os produtos, foi filmado por câmeras de segurança do local e desde então a polícia vinha procurando por ele. Ontem, Ana, ele caiu na besteira de realizar furtos ali na região do Jardim Imperial e Vila Verde. O que ele não contava é que a população iria persegui-lo e pegá-lo. Ele teria invadido algumas casas para furtar objetos, acabou sendo flagrado por moradores, foi perseguido, foi capturado por esses moradores. Moradores esse que já estavam ali com uma certa pirraça desse Sorriso. O Flávio André Cordeiro, de 35 anos, ele foi capturado pelos populares, recebeu ali o afago da população que já está cansada do furto desse cidadão que não para na cadeia e ele precisou ser levado para a UPA. Acabou sofrendo ali algumas escoriações por conta da queda que ele acabou sofrendo na tentativa de fuga. Foi levado para a UPA, na UPA foi medicado, levado para a DEPAC, mas como não há flagrante, ele acabou saindo pela porta da frente, foi liberado e o caso ali como furto na forma atentada e também lesão corporal foi registrada e o Sorriso, o Flávio, vai responder em liberdade. Vai ficar aí dando dor de cabeça para novos moradores daquela região, porque ele não importa em furtar na região que ele mora. Ele aproveita qualquer local, qualquer vacilo, qualquer descuido para poder investir contra esses trabalhadores e furtar o que ele quiser, o que ele achar que dá na telha para poder comprar o entorpecente, Ana. Né, Alfredo Neto? Lamentável, situações assim têm sido constantes aqui em Três Lagoas, enfim, no Brasil de modo geral, prejuízos e prejuízos para a sociedade e a gente sabe que se algo não for feito, tratamento para essas pessoas, infelizmente, vai continuar assim, porque a justiça não mantém essas pessoas presas e essas pessoas continuam aí cometendo crimes e mais crimes e mais crimes e a população que paga com tudo isso. Mas falando ainda em furto, Alfredo,
Gente, você imagina acordar aí e dar de cara com um ladrão dentro da sua casa? Meu Deus do céu, acho que eu desmaiaria, viu, Antônio Luiz? Pois é, gente, essa situação aconteceu aqui em Três Lagoas, no bairro Vila Aro. Um ladrão entrou dentro de uma residência e pegou, inclusive, uma bicicleta, Alfredo Neto, entre outros produtos. Teve luta corporal entre o bandido e a vítima. Isso, Ana. Ontem, esse morador da rua Santa Helena, ali no bairro Vila Aro, estava descansando quando acordou com um barulho estranho dentro da casa. Assim que ele foi verificar o que se tratava, ele se deparou com o ladrão que vemos na imagem, para quem está nos assistindo na TVC e também nas redes sociais, dentro da residência, furtando um televisor de 43 polegadas. A vítima e o ladrão precisou entrar em luta corporal para que o ladrão não levasse a bicicleta, porque para ele não bastou ser flagrado, ele queria levar o produto de qualquer jeito. Não largou o televisor até que a vítima não desistiu e o mesmo acabou deixando a televisão e montando nessa bicicleta que também seria da vítima e fugindo com outros objetos. Levou ali perfumes, caixa de som JBL, entre outros produtos que ele conseguiu colocar dentro ali de algumas sacolas e levar na bicicleta. Mas o que chama a atenção, Ana, para quem está nos assistindo e está podendo ver as imagens, é a vítima que estava descansando, acordou, se deparou com o ladrão dentro de casa, teve que lutar com o criminoso para impedir que ele levasse mais produtos que seriam dessas vítimas que trabalhou para comprar e ainda teve que correr a pé do ladrão que fugiu com a bicicleta da vítima levando os produtos. Infelizmente, parece cômico, mas é trágico a situação a qual a gente vê que o cidadão de bem, o trabalhador, não tem nem direito de usufruir daqueles produtos que ele comprou e nem sequer de descansar em paz, porque o criminoso, o ladrão, parece ter o direito sobre os direitos das vítimas e ainda se acha no direito de furtar e achar ruim que as vítimas o impeçam de furtar. Infelizmente, uma situação que vem trazendo revolta para a população, Ana, e a gente vê que quando é feito as matérias, principalmente para o site, informando sobre esses furtos, a gente vê a indignação da população e a revolta, porque a maioria desses criminosos, desses bandidos que cometem esses furtos, ficam na rua rogando como se fossem criminosos de alta periculosidade. Não conseguem colocar nem sequer mistura dentro de casa. Furtam esses objetos dos trabalhadores, causam dano nas residências, furtam os produtos dos trabalhadores, que os trabalhadores às vezes tiveram que dividir em 12 vezes, 24 vezes para poder adquirir esses produtos, para poder ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de qualidade de vida. E esses criminosos furtam aí para poder trocar por entorpecentes. Vende pelo preço de banana, tem o receptador, que é um dos piores criminosos que existe, porque esse continua alimentando esse tipo de crime. E o usuário acaba vendendo por preço de banana para poder comprar entorpecente, mantendo um traficante ativo, a qual dá trabalho para a polícia por conta das bocas de fumo, que a polícia tem que materializar esse crime para que esse traficante passe pelo menos aí um tempo mínimo na cadeia, que senão o mesmo sai pela porta da frente, porque de acordo com a lei brasileira só pode cumprir pena em regime fechado depois do trânsito corrido e julgado até a última instância, desde que não haja chances do criminoso, recorrer. Mas a sociedade está indignada, está revoltada e a gente vê que está perdendo a paciência, a população está perdendo a paciência e a gente sempre está aqui informando para não entrar em luta corporal com esses criminosos, passar a informação para a polícia, que nunca saberemos se um bandido desse está com uma faca, com uma arma. E, infelizmente, para o trabalhador, o prejuízo sempre será maior, independente do bem e da vida. O criminoso não está um pouco preocupado com quanto tempo ele passa na cadeia e se ele vai tirar a vida de um pai de família. O criminoso não tem essa preocupação, então fico alerta. Mas também fico alerta para as autoridades para tomarem providências, porque os casos de furto estão aumentando. Esses criminosos não estão se preocupando com as consequências e a gente vê que a população está perdendo a paciência, né?
Exatamente, é bem isso, mas é revoltante mesmo, Alfredo Neto, se deparar, a gente vê imagens como estas que a gente viu, a pessoa dormindo, trabalhou dentro da sua casa, né, dá um trabalho danado para adquirir os seus produtos, tem que comprar parcelado, né, uma burocracia danada para vagabundo, bandido entrar dentro da residência, em plena luz do dia, levar a bicicleta, produto, ainda a vítima ter que sair correndo atrás, olha isso, gente. Não, e depois que a sociedade age com as próprias mãos, né? Não pode. Mas é revoltante. Chega a um ponto, gente, que não dá. Não tem mais condições. Sabe? Algo tem que ser feito. Essas nossas leis, a legislação tem que ser revista. Porque como que pode um negócio desse? Você está vendo a pessoa, você tem a prova de quem roubou, quem entrou dentro da tua casa. Você fica refém dos marginais, vai para a justiça, não vira nada. Eles são liberados, são soltos, continua delinquindo, aprontando, furtando, roubando. E não pode nem chamar de ladrão. Não, é não pode, Se falar ladrão, vagabundo, nossa senhora, oh meu Deus, não dá, gente. Chega um ponto que não dá, é revoltante a gente ver cenas como essa. Revoltante, porque só quem trabalha duro sabe o quanto que é difícil para você adquirir seus produtos, para esses vagabundos ir lá, entrar na casa de um trabalhador dormindo, nem no seu momento de descansar, tem paz, tem sossego. Fala sério, gente. Até que ponto a gente vai continuar falando sobre isso, vendo cenas como esta, e nada da justiça fazer nada, gente? Pelo amor de Deus, nossos legisladores, enfim, olha, vou te falar um negócio, viu? É revoltante. Ô, Alfredo, mas vamos falando de um outro assunto agora que causou bastante polêmica e também está ganhando bastante repercussão nas redes sociais. Foi uma briga generalizada aí na circular da Lagoa Maior neste final de semana. A polícia está investigando o caso porque foi pancadaria para tudo quanto é lado também, hein? Isso, Ana. A Polícia Militar abriu sindicância para poder averiguar o caso, porque policiais estariam envolvidos no caso. Tudo ocorreu, Ana, no sábado, quando 2 homens promoveram ali um verdadeiro forfé, como que eles chamam ali, uma bagunça nesse bar de alto padrão, como se dizem, ali na circular da Lagoa. O segurança teria pedido para um dos homens que teria subido na mesa descer e um outro que estava com um cigarro aceso apagar o cigarro. Houve ali um bate-boca, uma discussão, houve ali a partida para as vias de fato, para a retirada desses homens, enfim. Do jeito que eles contam, Ana, foi uma briga que aconteceu entre seguranças, que seriam policiais militares que estavam de folga, fazendo bico de segurança, e esses homens que não teriam respeitado as regras da casa. Foi necessário chamar a polícia militar, a rádio patrulha foi até o local, a briga saiu do controle, um desses homens tomou o cacetete de um dos policiais, a briga partiu para a rua, envolveu mais pessoas, houve perseguição a pé, disparo de armas de fogo para o alto, e, enfim, Ana, foi um verdadeiro caos. 2 homens envolvidos nessa briga generalizada precisou ser levado para o Hospital Auxiliadora por conta de ferimentos causados por conta da briga. Depois, o caso foi levado para o comando da Polícia Militar, aonde já abriu sindicância para investigar o caso e os policiais supostamente envolvidos nesse caso foram afastados até que o caso seja investigado. Tentamos contato ontem durante o dia com a assessoria de comunicação do 2º Batalhão de Polícia Militar, Ana, só que não tivemos resposta para poder ali agendar uma entrevista e fazer ali a pergunta desse caso, as perguntas pertinentes para poder ser explicado a situação. As redes sociais estão inundadas de vídeos gravados por todos que assistiam à situação, postaram e cada um conta uma versão, cada um conta uma história. E assim as coisas vão ganhando proporções, vão ganhando cada um história diferente, conforme o conto é o escritor. Então a gente não tem ali a veracidade dos fatos de como começou essa briga, essa contenda, mas o que sabemos, Ana, é que a situação saiu do controle. Foi necessário o uso da força por parte da Polícia Militar para conter essa briga generalizada, a qual tinha o trabalho investigativo do 2º Batalhão de Polícia Militar, que teria já aberto sindicância para investigar a conduta desses militares, Ana.
Exatamente, Alfredo Neto, né? O 2º Batalhão já informou que abriu um inquérito para apurar aí o envolvimento desse militar, enfim, nessa confusão registrada aí nesse estabelecimento comercial na região da Lagoa Maior. Mas é lamentável a gente ver cenas como essa também, né? Tem pessoas que também não colaboram, vão para os locais brigar com essa confusão, arrumar rolo. Difícil, né? 7h04. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo aí os principais destaques do setor policial. Agora são 7h04. Nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta para falar da revisão do plano diretor, gente, porque hoje tem audiência pública. A gente tem uma reportagem para falar sobre o assunto e a gente vai conversar ao vivo também com o vereador Fernando Jurado, que vai falar sobre os principais pontos aí previstos na revisão do plano diretor. É daqui a pouquinho. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massage da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Agora 7h07, você está acompanhando o RCN Notícias e você sabe aquele momento do dia em que o corpo pede um alívio? Pois a Reabilitare traz a solução com a Quick Massage. São manobras precisas e relaxantes e assim você elimina o cansaço, reduz o estresse e melhora a postura. E o melhor ainda, tudo isso em poucos minutos, sem precisar se trocar ou interromper a sua rotina. E empresas que investem na saúde dos colaboradores garantem motivação e rendimento. Então agende já com a Reabilitare. O telefone é o 67-2104-2415. A Reabilitare fica na José Amin 513, Jardim Primaveril. Ana? 7h08 agora, 7h08. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Agorinha há pouco nós falamos das ocorrências do setor policial, né? Furtos que não acabam mais em Três Lagoas. E a Isabel Cristina está reclamando justamente de usuários de droga. Gente, ela diz, bom dia, Ana. Olha, esses viciados, tá difícil aqui na rua José Amilcar Congrubaço, em frente à rodoviária. À noite eu não durmo, eles ficam aqui embaixo da varanda da loja de variedades e a noite inteira, baderna, precisa
precisa de policiamento aqui à noite, Ana. Em frente à Praça da Rodoviária, tá uma verdadeira cracolândia. Socorro, polícia, me ajuda, pelo amor de Deus. A minha mãe tem 85 anos, acamada, sem visão e não podemos ter sossego para dormir. É lamentável, né? Tá feio ali no terminal rodoviário também esses usuários de droga, hein? Complicado, Isabel. Fica aqui o seu registro e a gente reforça, e a gente pede, né, mais segurança para a Polícia Militar, intensificar as rondas aí no entorno da rodoviária aqui em Três Lagoas. 7h09. Gente, representantes do setor imobiliário se reuniram nesta segunda-feira para debater os principais pontos previstos aí na revisão do plano diretor. Hoje, inclusive, vai acontecer uma audiência pública para se debater, inclusive, essa questão da revisão do plano diretor aqui de Três Lagoas. A Prefeitura de Três Lagoas propõe, inclusive, mudanças importantes na revisão do plano diretor da cidade. O objetivo é destravar áreas para a construção de moradias populares, permitir a verticalização em regiões com infraestrutura consolidada, e as propostas serão debatidas em audiência pública hoje às 18 horas na Câmara Municipal. Durante a audiência pública, será apresentada a minuta do projeto de lei de revisão do plano diretor, elaborada em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Cidade. O plano diretor é o principal instrumento de planejamento urbano municipal, responsável por orientar o crescimento da cidade, a ocupação do solo, mobilidade, infraestrutura, preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável de Três Lagoas. O novo plano define que a expansão urbana será permitida apenas em regiões com infraestrutura de água, esgoto, drenagem e transporte coletivo. O projeto também cria a chamada macrozona de expansão urbana, que delimita o crescimento da cidade entre o perímetro atual e o novo contorno rodoviário. Nesta segunda-feira, representantes do setor imobiliário se reuniram para debater alguns pontos propostos na revisão, como explica a presidente da Associação dos Corretores Imobiliários de Três Lagoas, Selma Ottoni. Nosso tema maior seria levar e dar uma lida nessa minuta do plano diretor, porque a gente vê assim que o plano diretor ele está vindo para melhorar os empreendimentos em Três Lagoas, para melhorar a infraestrutura, a macrozação da cidade, quantidade de metros quadrados e essa infraestrutura geral para facilitar tanto a venda e os moradores de Três Lagoas, né? E a nossa função hoje da nossa reunião foi para isso, para ler essa minuta, para a gente poder estar expondo melhor no dia 29, na reunião que vai ter na Câmara. A proposta de revisão do plano diretor prevê a redução do tamanho mínimo dos lotes urbanos de 520 para 240 metros quadrados em regiões de expansão, especialmente no setor norte da cidade. Com isso, áreas que hoje estão ociosas por causa das exigências da lei atual poderão receber novos empreendimentos habitacionais. A presidente da associação destaca que esse é um dos principais pontos da revisão do plano. O mais importante que eu acho é a questão das metragens dos terrenos, né, dos novos empreendimentos que estão vindo para cá, para ter uma facilidade, uma agilidade melhor na questão da metragem dos terrenos. Hoje tem muitos investimentos que deixaram de acontecer por conta dessas restrições? Tem. Hoje a gente teve investidores que, assim, devido ao plano diretor mesmo, no momento, eles começam a ver um crescimento na cidade, mas, de repente, eles desistem por causa dessa questão da metragem e de levar a questão do asfalto e da infraestrutura, que o lote acaba se tornando muito caro para o investidor. Então, nesse caso, o plano diretor é essencial para que haja algumas mudanças para o desenvolvimento. A verticalização é uma das propostas previstas na revisão do plano diretor. A minuta prevê a construção de prédios de até 25 andares na região central e os representantes do setor imobiliário aprovam esta proposta, já que, segundo eles, existe uma demanda muito grande por apartamentos na cidade. O vice-presidente da associação, Pedro Provenzano, defende a verticalização imobiliária de Três Lagoas. É fundamental. A cidade, inclusive, ela ainda nós não podemos qualificá-la como vertical. Justamente porque falta prédios e a gente tem visto uma demanda altíssima na nossa cidade,
a gente tem aí o pessoal da celulose movimentando a cidade, a gente tem os estudantes. Nós somos uma cidade hoje que nós temos o estudo muito presente aqui na cidade, as famílias vêm para cá, e você não tem essa demanda de prédios para atender esse pessoal, justamente porque muita coisa o plano diretor ele trava, ele barra. Então a gente espera que o poder público, dessa forma que está sendo feito, né, e a gente até louva aqui pela forma como estão sendo conduzidos, em fazer audiências, conversar com a população e com a nossa classe e outras demais, justamente por isso, porque é de fundamental importância que a cidade tenha prédios, que a cidade cresça nos loteamentos, mas para isso a gente precisa ser ouvido, tá? Então a gente fica muito feliz por participar desse processo também. Uma coisa que chama muita atenção é os coeficientes que nós estamos pedindo aí para rever, nós estamos analisando com a nossa classe, porque justamente hoje eu vi a matéria, aliás, foi muito boa a matéria, parabenizo você, o pessoal da RCN, toda a casa da RCN e a doutora Cristina, o nome dela, né? Cristiane. A gente viu, né, a importância quando ela trouxe para a gente o nome 25 andares, né, a expressão 25 andares, o tanto que isso vai fomentar para a nossa cidade e nossa região. Pedro Provenzano também defende a proposta de redução do tamanho mínimo dos lotes urbanos de 520 para 240 metros quadrados em regiões de expansão. É necessário, porque a gente tem grande parte da população que não consegue, às vezes, comprar um terreno, tá? Porque o valor de 360 metros é muito alto. Então, assim, a gente tem uma grande demanda da população que não atende a esse requisito, não consegue construir, não consegue comprar. Com essa redução, aumenta a possibilidade dessa família comprar um lote. 240, nós estamos falando de um lote aí bacana, 12 por 20, a pessoa consegue construir ali 60% ali do empreendimento, até 80%, dependendo. Então, isso vai facilitar muito para o investidor, novamente, vamos dizer assim, né? Para o investidor que vai trazer esse empreendimento, para o setor imobiliário e também para quem está querendo comprar um imóvel, querendo construir, querendo fazer a sua vida acontecer. De acordo com os representantes do setor imobiliário, a categoria foi ouvida nesse processo de revisão do plano diretor. Eles destacam, no entanto, que existem alguns itens que precisam ser inclusos na minuta do documento. Pedro, por sua vez, reforça a importância da revisão do plano diretor. A gente está falando de nomes, por exemplo, o investidor, né, hoje é a maior pessoa, vamos dizer assim, que precisa e entende que o plano diretor vai afetar o empreendimento que ele vai fazer. E no final das contas, quem vai pagar é o contribuinte, é o cliente, é o comprador. Então, o plano diretor ele vem para investimentos na cidade e no sentido de fazer que a demanda, a gente atraia esses investidores para a nossa cidade, para a construção, para a ampliação da cidade. A cidade ainda tem muitas áreas ainda que precisam ser, né, construídas, e essas áreas elas vão precisar de pessoas que realmente tenham uma atração, um atrativo melhor para chamar esse investidor. A gente não pode perder os investidores que nós temos e aqueles que estão chegando. Então, o plano diretor ele vem realmente aí para fortalecer a nossa cidade e também fortalecer as informações de quando for construído na prática o loteamento, o prédio comercial, enfim. Então, essa necessidade é a expansão da cidade. Tá aí, né, gente? Os corretores, os representantes da Associação dos Corretores Imobiliários de Três Lagoas falando sobre essa questão do plano diretor. E para a gente debater um pouco mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o vereador Fernando Jurado, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouco mais sobre essa audiência pública que acontece hoje. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, grande satisfação poder mais uma vez estar aqui, podendo falar de um assunto tão importante para a cidade de Três Lagoas, um assunto que a gente vem há anos se preparando para esse grande dia. Hoje é o dia. Como que o senhor avalia essa revisão do plano diretor, as principais propostas? Olha, eu tive a oportunidade nessa caminhada, já faz pelo menos uns 2 anos que a gente vem discutindo, num primeiro momento como sociedade civil organizada. Quando eu estava à frente da presidência da Aliança de Entidades, nós tivemos a oportunidade de encaminhar alguns documentos para o governo passado, pedindo que algumas questões fossem relativizadas, fossem consideradas, porque estava, na nossa opinião, travando o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E agora, como vereador, eu tive a oportunidade de ser, junto com o Sargento Rodrigues, os 2 vereadores que trataram mais diretamente dessa questão com a sociedade. Aí é importante dizer, Ana, que ainda antes da eleição do prefeito Cassiano, na oportunidade nós levamos ele ao CREA,
para uma reunião com os engenheiros, ele fez um compromisso que depois de eleito, ele reuniria um grupo de pessoas para discutir as alterações do plano. Então, logo ele assumiu o governo, ele pediu para que fosse feita essa discussão e eu tive a oportunidade de poder convidar algumas pessoas, de representantes de setores que estavam diretamente relacionados com a questão, setor imobiliário, setor de construção, os engenheiros, os arquitetos e o setor de regularização para fazer essa discussão. Nós criamos uma comissão, essa comissão se reuniu há pelo menos 8 meses, vem discutindo a questão do plano. Então, de alguma forma, o plano, ele é um plano que foi construído junto com a sociedade civil organizada. Hoje, por exemplo, para a audiência pública de hoje, a gente vai levar algumas outras demandas. Nós vamos levar algumas outras demandas, que são demandas que estavam dentro daquilo que foi combinado e que, de alguma forma, erroneamente não saiu no resultado final. São detalhes pequenos. E também, uma parte disso são reivindicações que apareceram de última hora. Daquelas boa parte de pessoas que não conseguiram participar das discussões e que hoje representando um setor, então nós não estamos falando com pessoas, hoje a gente fala com os setores, com os segmentos, tá? E dentro dessas reuniões com os segmentos nós acabamos trazendo algumas outras demandas que estão sendo discutidas nesse momento. Mas respondendo a sua pergunta, até peço desculpa pela longa introdução, mas respondendo a sua pergunta, esse plano, sem sombra de dúvida, é um plano construído a muitas mãos. É um plano que, de alguma forma, ouviu, sim, a sociedade civil organizada, né? Então, eu tive a oportunidade de submeter esse plano a pessoas de fora da cidade que são especialistas e é um plano que tem uma construção sólida. É evidentemente que nós estamos, nesse momento, nessa audiência pública, para acertar os detalhes. E é importante a gente dizer isso, porque às vezes algumas pessoas falam, mas não foi debatido com a sociedade. Foi porque desde o ano passado teve reuniões com as comunidades, nos bairros, a gente divulgou. O grande problema é que as pessoas não participam, né, dessas reuniões, desses encontros. Quando chega no dia, no finalzinho, as pessoas querem participar. Mas tem todo um processo, todo um trâmite. Foi obedecido esse trâmite, é importante que se diga isso, né, para dizer que não foi um plano participativo. Sem sombra de dúvida, em 2023 ainda, houve as oficinas, umas 3 oficinas, né, em vários pontos, em alguns pontos da cidade. Como eu disse, a sociedade civil organizada, ela foi ouvida até aqui de alguma forma, e essa audiência pública serve para poder ouvir de um modo geral a comunidade de um modo geral. Exatamente. Né? Então, hoje lá na audiência pública, nós estamos organizados. Quando eu falo nós estamos organizados, eu tive a oportunidade de dialogar com o setor imobiliário, eu tive a oportunidade de dialogar com o setor de loteadores, setor de construção e com os engenheiros e arquitetos. Ontem, no final da noite, a gente estava fazendo a nossa última reunião com os engenheiros e arquitetos lá dentro da Associação de Engenharia de Três Lagoas. Vereador, e como que o senhor avalia as principais propostas? O que o senhor destaca como mais positivo ou que vai gerar maior impacto nessa revisão do plano? Como eu disse, a construção, ela traz uma filosofia. Esse plano tem uma filosofia. A filosofia, todas as decisões tomadas dentro desse plano foram decisões que levaram em consideração que a Três Lagoas é uma cidade que cresce e que precisa de flexibilizar as construções, onde faz sentido para o poder público flexibilizar isso. E, ao mesmo tempo, precisa se preservar as áreas ambientais importantes para o município. Essa é a filosofia do plano. Então, todas as decisões que estão ali dentro daquele plano, elas foram baseadas nisso. Elas foram baseadas de dar liberdade, facilidade para quem está construindo, para quem está loteando, porque a cidade precisa de avançar nesse sentido. E, ao mesmo tempo, identificar onde estão as áreas que são importantes de serem preservadas e essas áreas serem preservadas. Hoje, então, quais são os principais entraves? Por exemplo, quando vocês colocam, precisa expandir, Qual que é o principal entrave hoje previsto no plano diretor? Sem sombra de dúvida, tudo gira em torno das taxas de construções, né? De permeabilidade e de autorização para construir. Então, com alguns pontos muito isolados, que já estão sendo resolvidos, por exemplo, um exemplo é o Vilagem do Lago. O Vilagem do Lago, ele teve uma diminuição, a proposta era uma diminuição de área construída. A gente já contornou essa situação. O governo já deu uma posição que isso está resolvido. Então é uma boa notícia para o morador lá do Vilagem do Lago que ainda não tem a sua casa construída. Tá? Ele não vai perder
não terá prejuízos em relação à utilização do solo. Existem alguns pontos, questões pontuais como essa na cidade, que nós temos o compromisso do governo de resolver. Mas, de modo geral, o plano ele manteve o que estava e flexibilizou nas áreas que são importantes de crescer no município. Ou seja, tem vários pontos da cidade de Três Lagoas, especialmente na região adensada, onde a permeabilidade passou de 30% para 20%. Então, isso vai permitir que essa região se torne um pouco mais adensada. Por exemplo, a região norte da cidade, ali no Alto da Boa Vista, aquela região, ali tem uma proposta, está previsto no plano diretor, reduzir o tamanho dos lotes, é isso? Na cidade toda, praticamente. Não só nessa região? Não só nessa região. Então, os novos loteamentos, hoje nós temos loteamentos aqui na cidade com autorização apenas para algo próximo de 500 metros quadrados, existe casos. E por que vocês defendem essa redução? Naquela região, naquela própria região. Hoje essas áreas passarão a 240 metros quadrados. Não é pequena demais? Na avaliação do setor imobiliário, das construtoras, não. O que aconteceu? A proposta inicial que nós levamos foi até de 200 metros. E aí, numa reunião técnica com a Cristiane, a Cristiane trouxe cases de outros lugares, trouxe uma explicação muito didática do que poderia acontecer com o setor imobiliário em questões de alterar o cenário imobiliário da cidade, tá? De valorização e tal, e a gente decidiu 240 metros quadrados. Esse 240 metros quadrados, para mim, é a maior expressão de que poder público, setor produtivo e as pessoas ligadas ao meio ambiente trabalharam de forma unida, não pensando no bem de um setor exclusivo, mas pensando no bem da cidade. Então, essa construção do 240 metros, essa construção, sem sombra de dúvida, dentro dessa vitrine do plano diretor, é o melhor exemplo que a gente tem de que pessoas trabalharem em diversos setores, trabalharem em consonância para poder trazer o melhor resultado possível. Facilita a construção, a venda dos lotes, diminuindo o tamanho? Com certeza. O terreno tem implicação direta no custo do imóvel. Né? Então, se você constrói uma casa, hoje, evidentemente, você tem outros recursos para poder construir mais de uma casa em um terreno. Mas é um recurso que você tem que acessar e ele custa caro. Você transformar o tal do condomínio. Né? Mas se você constrói uma casa hoje num terreno de 360 metros, que hoje é o parâmetro, você vai vender por um valor X. E se esse terreno cair para 240 metros, você vai vender esse imóvel por um valor Y, né? Menor do que o valor de 360 metros. Isso não existe dúvida em relação a isso. E ao mesmo tempo você está dando a oportunidade de bairros, de regiões que estão em expansão urbana, mas que ainda são próximos ao centro da cidade. Vou dar um exemplo para você. A região ali do hospital regional, alguns pontos ali da região onde você trouxe mesmo ali, que já cresceu muito, que é o Nova Europa, mais Parque, né? Aquela região ali, imagine que com um terreno menor, o adensamento vai ser maior. Na prática, do que nós estamos falando, Ana? Nós estamos falando que nós vamos colocar mais pessoas morando próximo dos equipamentos públicos. Né? Mais pessoas morando na mesma área, próximo de posto de saúde, próximo de local de atendimento público, de creche, né? De CI, escola. E algumas pessoas colocam, mas aí esse plano diretor está jogando a população para os locais mais distantes. O senhor discorda disso? Sem sombra de dúvida. O plano foi construído considerando a ocupação de vazios urbanos. A ocupação de vazios urbanos. Então, muitas vezes, um loteador que tinha um empresário, uma pessoa que tinha uma quadra lá no meio da cidade que está totalmente vazia, que a gente chama de vazio urbano, ele fazia a conta e achava, não faz sentido eu lotear isso, vender isso e tal. E agora ele vai ter condição de fazer mais terrenos, vamos dizer assim. Pode fazer mais terrenos. E aí, às vezes, fica viável para ele a venda. Entendeu? Então, o plano, sem sombra de dúvida, ele foi construído no sentido de ocupar os vazios urbanos, adensar a cidade, trazer a população para morar mais próximo da onde já existe estrutura pública. Essa é a ideia. Dificultando a ideia de se construir
loteamentos mais longe do centro da cidade e, com isso, criar condição para que a população vai morar cada vez mais distante do centro da cidade, ficando mais difícil para o poder público poder levar a infraestrutura para atender. Ou seja, o senhor não entende que essa revisão do plano que vocês estão propondo não vai atender apenas uma classe, não vai beneficiar apenas o setor imobiliário, mas sim toda uma sociedade, inclusive as camadas mais pobres? Como eu te disse, o melhor exemplo é o exemplo dos 240 metros, onde o setor produtivo levou a ideia dos 200 metros e o poder público defendeu a ideia dos 240 metros. E na alegação dos técnicos da Secretaria, da Diretoria lá de Planejamento, da Secretaria de Governo, ficou bem claro que para o bem da cidade, fazia sentido os 240 metros. Então, como eu quero reforçar, apesar de ter liderado esse movimento, tentando conciliar esses interesses, eu tenho muito orgulho do resultado que a gente chegou. É perfeito? Não é perfeito. Hoje a audiência pública vai mostrar isso. Por que não é perfeito? O que falta na avaliação? Tem várias questões. A discussão é muito técnica. Por exemplo, tem uma questão que está sendo discutida que chama... eu esqueci, não sei o que, onerosa. Me foge direto o nome lá. Essa questão ela é extremamente técnica e muitas vezes a gente não tinha a pessoa para discutir isso com a gente. A pessoa qualificada para discutir isso com a gente. A gente só ficava ouvindo o técnico da prefeitura. E enquanto a gente queria ouvir alguém que vive aquilo na realidade, para dizer, olha, esses números que a prefeitura traz, faz sentido ou não faz sentido. Né? Então, muitas vezes tinha discussões ali que a gente não tinha pessoas tecnicamente preparadas no nosso meio ali para fazer aquela discussão. Então, essas questões agora começaram a aparecer agora. Então, hoje, sem sombra de dúvida, vai acontecer ainda algumas discussões lá sobre algumas questões que não são consensuais dentro do plano, mas sem sombra de dúvida foi um plano construído ouvindo a sociedade, né, discutindo com a sociedade organizada o que poderia ser melhor para a nossa cidade. Um outro ponto sobre a verticalização. A gente até mostrou aí na reportagem que hoje Três Lagoas não é considerada uma cidade, né, que tem prédios, enfim, não é uma cidade vertical, como a gente vê em outros municípios. Há quem defenda, há quem não defenda. Como que o senhor analisa isso, inclusive a permissão para a construção de prédios de até 25 andares em regiões que até então eram proibidas? Olha, Ana, eu de forma sincera, eu acredito que quem regula essas coisas é o mercado. Então, vai ter gente falando, Três Lagoas não tem vocação para prédio. Mas só que é o seguinte, existe hoje autorização para fazer. Então, o mercado, o empreendedor, ele vive dessa aventura. Ele é um aventureiro, de certa forma. Alguém vai ousar fazer um prédio de 25 andares. E daí nós vamos saber se Três Lagoas tem vocação para isso ou não tem vocação para isso. O que eu posso dizer de prático é que isso é importante para a cidade. Ter esses prédios na cidade é importante. Por quê? Porque cumpre esse papel de adensar o centro da cidade. Entendeu? Então, eu, particularmente, não sei se vai acontecer os prédios de 25 andares, mas ficaria muito feliz como vereador, como morador de Três Lagoas, como empreendedor, de que a cidade pudesse adensar a região mais próxima. Exato. A gente até viu na reportagem, os corretores de imóveis alegam que tem demanda para isso, né? Que existe uma demanda muito grande por procura por apartamentos, enfim. Até então, nessa região central, quando a gente coloca, será permitido prédios de até 25 andares. Mas, a verdade, não são todas as áreas. E é importante a gente esclarecer até em relação ali à região da Lagoa Maior. O que foi discutido em relação a essa questão? A gente sabe que já existem alguns prédios ali no entorno da Lagoa. Está previsto no plano diretor mais construções verticais ali ou não? A Lagoa Maior, ela tem um impedimento, que é a questão do cone de aproximação do aeroporto. Né? Então, naturalmente, por conta desse cone, não pode se fazer grandes edifícios ali. Mas como que tem ali, então, o Ramstedt? O Ramstedt foi construído numa situação de que não existia homologação ainda do nosso aeroporto. E já foi difícil de construir. Imagine agora que o nosso aeroporto está homologado. Entendeu? Então, a gente já tem essa questão natural, essa dificuldade natural. A proposta da prefeitura de criar mais uma zona de contenção ambiental ali, uma zona que tenha o interesse ambiental em torno da lagoa, aumentando o tamanho dos terrenos e limitando ainda também a altura das construções, até por conta dessa questão do cone. Então, essa é uma proposta que foi extremamente discutida, mas que o prefeito municipal não abriu mão, a prefeitura municipal não abriu mão
dessa questão. E essa vai ser uma das grandes questões discutidas lá hoje. Inclusive, isso é válido para as demais lagoas também, região da segunda, primeira, que tem um espaço vazio muito grande ali ainda. Isso, e a gente sabe que tinha... Só quero abrir um parênteses, tá? Porque eu fiquei envergonhado. É ortoga onerosa o nome da ferramenta. Tô há 15 dias discutindo essa questão da ortoga onerosa e agora não veio mas acontece. Não veio na cabeça o nome. Falar de improviso assim não é fácil, não. Mas é a região, então, ali da primeira, segunda lagoa, que a gente sabe que tem muitos empreendedores que almejam construir prédios, enfim, tem essas construções, mas esbarra nessa questão que o senhor está falando? Sim, a região em torno da lagoa... ela não mudou, não flexibilizou muita coisa não. Vai permanecer... Ela não flexibilizou muita coisa, não. Então, tem a cidade inteira, o centro da cidade inteira, a região mais periférica, mais próxima do centro, ela toda ganhou o direito de ser loteado com 240 metros. Ou então, se a pessoa tiver, por exemplo, uma área e quiser cortar, estiver dentro dessa região, ele corta com 240 metros. Em volta da lagoa permanece 360 metros. Quando o senhor fala de espaços vazios, né, que tudo isso vai contribuir para preencher esses espaços, hoje o senhor acha que o plano diretor, ele prevê uma expansão para dentro mais do que para fora? Sem dúvida. Sem dúvida. Todas as discussões foram feitas nesse sentido. Nesse sentido, o setor produtivo, da qual eu tive a oportunidade de representar politicamente, né? E o governo pensam da mesma forma. Três Lagoas é uma cidade que cresce muito, ela precisa de ter ferramentas que impulsionem o seu crescimento. Então, ela precisa de subsidiar quem quer fazer investimentos na cidade, quem quer resolver o problema, por exemplo, da casa própria e diminuir a pressão dos aluguéis na nossa cidade, que hoje é um problema até na atração de mão de obra. Os loteamentos, novos loteamentos, tudo isso foi pensado no sentido de que isso fique mais próximo da onde existe estrutura. Foi pensado nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, uma região ali, uma área ali conectada com a cidade, esse empreendedor, quando ele for lotear, uma área que hoje é rural, quando ele for lotear, ele pode lotear com 240 metros. Se você pegar uma área mais distante, por exemplo, a região lá próxima ao Rio Paraná, aquela região ali, o loteador, quando for lotear, ele só pode lotear com 360. Então, se o loteador tiver duas áreas, qual que ele vai dar preferência? Na área que faz sentido, né? Na área... Então, a ideia é essa, é trazer tudo para mais próximo do centro possível. Quando não for possível no centro, mas a gente imaginar que a periferia com mais infraestrutura da nossa cidade. Essa é a ideia. E até falando nessa questão de infraestrutura, outro dia a gente até conversou com o pessoal do setor imobiliário, falando justamente sobre isso, sobre essa valorização que todos os bairros estão tendo com a infraestrutura. Asfalto, esgoto, drenagem. A gente já começa a ver uma mudança em todos os bairros de Três Lagoas, do mais afastado, né, até o mais na região central. Sim, nos próximos 2 anos, Três Lagoas vai chegar a uma taxa de praticamente 100% da cidade toda asfaltada. E as pessoas às vezes não acreditam quando a gente coloca, Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E aí, eu acredito que isso também vai somar muito positivamente para a gente ter um adensamento das áreas periféricas da cidade, né? Então, eu acho que nesse momento, com a infraestrutura chegando a esses bairros um pouco mais distantes, ela vai favorecer que esses bairros sejam ocupados. Em detrimento disso, os loteamentos vão ficar numa situação de mais contenção, vai ficar mais reservado, vamos dizer assim, né? Não vai deixar de acontecer os loteamentos, mas faz nesse momento mais sentido ocupar os vazios urbanos da nossa cidade, que agora tá estruturados, que pode ser cortado de uma forma diferente, que está sendo incentivado a ser ocupado. E até em relação à expansão, no plano diretor me parece que está prevista até a região onde passa o contorno rodoviário. Não pode atravessar essa linha do contorno rodoviário? Esse é o perímetro, né? Esse é o perímetro até o máximo contorno. Isso aí é o instrumento básico de qualquer plano diretor, estabelecer onde é o perímetro da cidade. Então, até ali a gente se discute os loteamentos, a gente discute... E isso também poder dar... direcionamento para onde a prefeitura quer que a cidade cresça. Até porque se autorizar também muito distante após isso, para levar infraestrutura para esses locais, fica meio que inviável hoje para o poder público, a gente volta, né? De novo naquela questão. Então, tudo foi pensado para que a cidade cresça de uma forma ordenada, voltada para as regiões onde tem mais infraestrutura pública de atendimento à população que vai morar ali. Hoje tem muitos terrenos baldios ainda no perímetro central, enfim, dentro do espaço urbano mesmo, Fernando? Ana, esse é um problema de todas as cidades.
Os vazios urbanos são problemas de todas as cidades. Três Lagoas é uma das cidades que tem um desenvolvimento imobiliário, construção de imóveis, dos mais significativos do Mato Grosso do Sul. Eu não me lembro hoje, mas como você sabe que eu sou do setor imobiliário também, a gente não esconde isso, eu me lembro quando o Banco do Brasil ele fazia financiamento Minha Casa Minha Vida, que hoje não faz mais. Eu me lembro que Três Lagoas concorria com 50% de todos os recursos do Mato Grosso do Sul, do Minha Casa Minha Vida, era para Três Lagoas. Tá? Então, o nível de construção, do desenvolvimento do mercado imobiliário de Três Lagoas, ele foi responsável por ocupar muito esses vazios urbanos. Se você pegar no meu próprio caso, quantas áreas centrais da cidade foram ocupadas para a construção de imóveis, né? Então, mas isso não acabou com o problema. Então, se você pegar a região ali, especialmente aquela região ali mais próxima da José Amilcar, ali indo ali para Ranulfo Marques, se você pegar aquela região próxima ali ao semiaberto, né, você vai ver que existe grandes vazios urbanos ainda na cidade que precisam ser ocupados, que são áreas que têm alguma infraestrutura. Como que o senhor vê a ocupação desses espaços? Na verdade, tem uma ferramenta muito poderosa, que é o IPTU progressivo, né? Mas ele sempre, em Três Lagoas, ainda foi usado de forma muito tímida. O IPTU progressivo é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta muito forte de poder tensionar essa situação de ocupação. É mais ou menos assim, ou você vende ou você ocupa. Porque não vai chegar um momento que não faz mais sentido. Nessa revisão do plano, o senhor não acredita que... Ele tem, mas ele ainda é muito modesto. Tem cidades que foram muito mais agressivas no sentido de falar, olha, nós queremos ocupar os vazios urbanos. Isso tem que ser fomentado a partir da prefeitura. Existe muita especulação imobiliária ainda? Gente que deixa esses lotes enormes para especulação? Sempre tem. Sempre tem. Mas eu acredito, assim, olhando a grosso modo, isso é o tal do conhecimento empírico, né? Não estou falando nada, eu não li isso em nenhum lugar. Eu acredito que Três Lagoas, hoje, do nível de desenvolvimento urbano da cidade de Três Lagoas, nós somos hoje referência no Mato Grosso do Sul. Hoje o imóvel está bem valorizado em Três Lagoas? Sem sombra de dúvida. É caro? Ou não? É difícil falar que é caro, né? Ele é resultado da dinâmica da cidade. Ele é resultado de... Se comparado com outros municípios. O mercado regula tudo, mano. O mercado regula tudo. Se o cara coloca um imóvel caro para vender, ele não vende. Então, se tá vendendo, não é caro. Eu penso assim. Para mim, quem regula essas questões são o imóvel. Você não vai comparar um imóvel na cidade de Três Lagoas com um imóvel na cidade, por exemplo, de Selvíria. O mesmo imóvel. Não dá para comparar. E quem regula isso, na minha opinião, é o mercado. Se você tá vendendo, é porque não tá caro. Se você não tá vendendo, é porque tem alguma coisa errada no preço. E a expansão da cidade, né? A industrialização, ela conta muito com isso, né? Isso aconteceu muito na pandemia. O judiciário vinha, fechava, quando eu fazia parte lá do comitê, o judiciário vinha, fechava uma atividade econômica, nós brigava. Abre, as pessoas estão precisando, o empresário vai quebrar, vai mandar as pessoas embora, nós estamos preocupados com o empresário, estamos preocupados com o trabalhador também. E aí, passava um determinado momento, as coisas amenizavam. E o que a gente pode fazer agora para ajudar o empresário? Cara, é o mercado que regula. Deixa só o cara trabalhar. Dá só a oportunidade do cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar, que o mercado regula tudo. Não é o senhor, não é que vai criar uma medida que vai ajudar o empresário. Deixa o cara trabalhar, o mercado regula tudo. Bom, sobre essa questão da revisão do plano diretor, vai ser debatido hoje com a sociedade e depois tem que ter aprovação da Câmara Municipal. O senhor acredita que antes da aprovação de ser colocado no papel vai ter ainda mudanças, alterações? O meu papel e o papel do Sargento Rodrigues é de levar esse plano para dentro da Câmara de Vereadores de forma consensual, construído com a sociedade. Poder público, sociedade organizada e o cidadão comum. Ou seja, ser um plano construído do interesse legítimo da nossa cidade. De todas as pessoas que compõem, de todos os interesses que compõem a nossa cidade. É uma tarefa hercúlea, difícil? É muito difícil. Mas eu saí ontem, como eu disse, fizemos 4 reuniões, eu estou muito satisfeito com os avanços que a gente está tendo no sentido de chegar hoje para uma discussão que vai acontecer sem sombra de dúvida, mas com uma construção sadia, uma discussão com propósito, madura, que foi tecnicamente discutida. Tá? E dessa forma a gente acredita, mostrando o nosso profissionalismo. Quando eu falo nosso profissionalismo, é desses setores que a gente está discutindo, que é o setor imobiliário, de construção, de loteamento e os engenheiros e arquitetos, mostrar a nossa maturidade no sentido de dizer, esses caras aí não estão só preocupados com as questões
com as questões que envolvem eles especificamente. Eles estão preocupados em ter uma cidade que esteja preparada para os desafios do futuro. Foi isso que permeou todas as discussões, foi isso que fez o técnico da prefeitura muitas vezes flexibilizar, concordando com a argumentação nossa, e foi isso que fez a gente voltar atrás em algumas questões que a gente defendia para poder ter um plano que de verdade contribua para a nossa cidade poder resolver os problemas urbanísticos que ela tem e ser uma grande cidade. Tem que ser aprovado até quando? O plano diretor tem uma data ou não? Acho que não. Não, né? Acho que não. Bom, tá aí, gente. Se você se interessa por esse assunto, um assunto muito importante. Aliás, é o futuro da nossa cidade que está em jogo, que está em discussão, né? A expansão, o crescimento de Três Lagoas. Hoje, às 18 horas, audiência pública na Câmara Municipal. Ficou aberto o convite para que as pessoas participem, né, vereador? Sem sombra de dúvida. Essa discussão está sendo feita há muito tempo. A população deixa para participar dessa discussão no último momento. Não estou falando só o cidadão comum, não. Até o profissional que está envolvido com essa questão. Né? Mas é uma discussão que faz todo sentido. Então, nós esperamos todos vocês hoje lá na Câmara de Vereadores para a gente poder fazer essa discussão. Os setores estão fomentando juntos aos seus associados para que eles estejam lá na Câmara hoje para poder participar dessa discussão e para a gente de verdade ter o sentimento de que aquilo ali foi um instrumento construído pela sociedade. É importante as pessoas irem lá participar, porque eu vi, né, os conhecimentos, as apresentações, o que muda, o que não muda. Isso é muito bacana e é importante. Obrigada, viu, vereador? Eu que agradeço o espaço. Tá aí, a gente conversou ao vivo hoje com o vereador Fernando Jurado, falando sobre essa revisão do plano diretor, as principais propostas. Hoje, então, às 18 horas, na Câmara Municipal, a apresentação dos principais pontos dessa revisão do plano. 7h44, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. RCN Notícias.
Agora são 7h47, 7h47. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Gente, vamos falando agora de um trabalho bacana que tem sido desenvolvido com os moradores em situação de rua aqui em Três Lagoas. Pois é, a gente sabe, né, que existe um grande número de moradores em situação aqui de rua na nossa cidade. Por conta disso, eles procuram o Centro Pop, é um local que oferece atendimento para eles, enfim, uma série de coisas são oferecidas para esses moradores em situação de rua. E a Prefeitura de Três Lagoas está utilizando agora a cana-de-açúcar como um instrumento para ajudar a aliviar o estresse desses moradores em situação de rua, que na sua grande maioria são dependentes químicos. Acompanhe a reportagem. A Prefeitura de Três Lagoas está apostando em alternativas naturais no acolhimento de pessoas em situação de rua. Por meio do Centro Pop, vinculado à Secretaria de Assistência Social, uma ação diferente tem chamado a atenção: o uso da cana-de-açúcar como paliativo para momentos de estresse e ansiedade de quem é atendido na unidade. A proposta não substitui nenhum tratamento clínico. O foco é oferecer uma ação de alívio imediato quando há procura espontânea por parte dos próprios usuários. A ideia surgiu de forma natural, a partir do relato dos acolhidos que disseram se sentir mais calmos ao mastigar a cana cultivada no próprio terreno da unidade, como explica a pedagoga do Centro Pop, Isabela Especiato. A gente não realiza tratamento, né? Nosso serviço não é esse. Tratamento é com CAPS-AD. Nós realizamos, é tipo um paliativo quando eles demonstram que estão estressados. Então, assim, não é para todos, a gente não oferta, é quando eles procuram. Então, eles vieram, falaram que estão estressados, então existe uma procura. Mas tratamento a gente até leva no CAPS-AD, né? Porque tratamento medicamentoso, clínico, não é aqui. Então, tanto que não existe, né, um estudo científico falando sobre o efeito do caldo de cana ser um desestressante. Entretanto, a gente sabe que ele é um antioxidante e acaba que reduz ali os níveis de estresse naquele momento. Mas a gente não faz esse tratamento contínuo, não existe essa especificidade aqui. O plantio da cana faz parte das oficinas de convivência oferecidas pelo Centro Pop. Além da cana, a horta com mandioca, babosa e plantas medicinais. Todas as atividades são realizadas com o apoio dos próprios usuários, como parte de um processo de reintegração social. Já teve mais, né? Conforme eles vão tirando, a gente vai plantando de novo, inclusive a parte de lá tá com mandioca, mas a intenção é que a gente plante cana novamente. Então eles vão tirando, vão usando, aí vai acabando, a gente vai plantando, porque aqui sempre teve cana. A gente sempre teve, é uma coisa que vem desde quando fundaram, né? Como a horta, ela é medicinal, ela é condimentar, a gente diz medicinal por conta da babosa, né? Por tudo que é natural mesmo. Entretanto, a cana já existia antes da horta medicinal e condimentar. Eles ajudam no plantio da horta, da cana ou não? Isso vocês que fazem? Eles auxiliam. Tudo que a gente faz com eles, todas as atividades socioeducativas dentro da unidade, eles auxiliam, né? Então, eles regam a horta quando não chove, no caso hoje está chovendo. Mas quando não chove, eles regam. Quando não a gente precisa plantar, eles que plantam. A gente vai orientando, mediando isso. Mas quem faz mesmo a mão na massa é deles. Em média, por dia, cerca de 30 pessoas em situação de rua passam aqui pelo Centro Pop. Aqui no local, eles recebem diversos tipos de atendimento, além da alimentação e também um local para tomar banho. A gente atende com todo o que é essencial, certo? Então, banho, alimentação, comida, as oficinas e o atendimento junto à assistente social, à psicóloga, junto a mim também, se eles desejam retornar, né, para os estudos. Então, assim, depende muito da necessidade deles, vai de cada um. Às vezes estão precisando falar com uma psicóloga, lógico, aqui é social. Então, é sempre uma psicóloga, uma assistente social, né? E a gente acompanha, então eles precisam de documentação, eles precisam retornar ao mercado de trabalho, eles precisam retornar à família, é todo esse trabalho que a gente realiza. Além do Centro Pop, tem o acolhimento Pop que funciona ao lado. Os moradores em situação de rua podem dormir no local. Então aqui ao lado a gente tem um acolhimento, a gente pode encaminhar, mas eles também podem ir por demanda espontânea, vai depender muito da pessoa, né, deles mesmos. E nem todos querem dormir lá, nem todos querem utilizar de lá. Mas os que querem realmente, aí vão lá, passam um período lá, tentam realmente um emprego, um tratamento, porque ali eles podem ficar um tempo, né, o período que eles estão sendo tratados no CAPS.
para não ficarem na rua. Com ações simples, mais eficazes, o município mostra que acolher também pode ser uma forma de cuidar da dignidade, da saúde mental e da reconstrução de vidas. Tá aí, né, gente? Tudo que vem para poder auxiliar, para ajudar essas pessoas em situação de rua, são os dependentes químicos, é importante. 7h52 agora, a gente falando em obras, o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, ele visitou ontem, né? Fez uma visita técnica às obras do Shopping Popular, acompanhado de secretários e de chefe de gabinete. O prefeito, ele conferiu o andamento da construção, que está dividida em 2 etapas e segue em ritmo acelerado. Durante a visita, representantes da prefeitura ouviram as principais demandas dos futuros lojistas. O Cassiano afirmou que o objetivo é garantir que o espaço funcione, de fato, como um centro de geração de renda e apoio à economia local. Tá aí as obras do Shopping Popular, que serão concluídas só o ano que vem, viu, gente? 7h53, vamos agora para Campo Grande. Vamos com a participação do Fernando de Carvalho, que chega com informações para a gente, direto da capital. Oi, Fernando, bom dia para você. Olá, Ana, muito bom dia. Olha, o Procon de Mato Grosso do Sul divulgou esta semana um levantamento sobre variações de preços de alguns itens básicos aqui na capital, e os itens de hortifruti tiveram as maiores variações de preços aqui nos supermercados no mês de julho aqui na capital. Por exemplo, a alface foi o item com maior variação de preço, uma variação de 251%. O quilo da alface pode ser encontrado tanto a R$ 1,99 como a R$ 6,99 aqui em Campo Grande. Então, o quilo da alface chegando a custar R$ 7,00 aqui na capital. Já a cebola foi o segundo item com a maior variação de preço, uma variação de 192%, com o quilo custando entre R$ 2,39 a R$ 6,98, ou seja, também o quilo da cebola podendo ser encontrado a R$ 7,00 aqui na capital. Esses são alguns itens de hortifruti que tiveram maior variação. Já entre produtos industrializados, a pasta de dente, o creme dental, teve uma variação de 167% nos valores, e manteiga também teve uma variação significativa de 125%. Outros itens, como o açúcar cristal, também aquela farofa de churrasco, teve uma variação mínima, né? Uma variação de apenas 3%. Então, esses são alguns dos itens que tiveram variações de acordo com esse levantamento do Procon de Mato Grosso do Sul. Só para reforçar, foram pesquisados 14 supermercados nas 7 regiões daqui de Campo Grande neste mês de julho. Os campograndenses sentem muito essas variações nos bolsos. Eu particularmente gosto de ir muito no supermercado, vou quase todo dia, pelo menos uma vez a cada 2 dias, e qualquer comprinha que a gente faz já ultrapassa os 30, 50 reais. Confesso que o hortifruti não é muito minha praia, não consumo muito, mas outros itens, principalmente como proteína, a gente vê bastante essas variações nos supermercados daqui de Campo Grande. E eu queria saber, Ana, como que está a situação em Três Lagoas. A gente soube semana passada que pelo menos os preços de corte de cabelo, de barba, são parecidos, né? Tanto aqui na capital como em Três Lagoas, mas existe bastante variação de preços em Três Lagoas, e principalmente nessa questão de hortifruti, como a gente acabou de ver, os preços variando bastante aqui em Campo Grande. E aí em Três Lagoas, faço essa pergunta para você, Ana, para o nosso mestre Antônio Luiz e para os nossos ouvintes e telespectadores. Há essa variação, principalmente nos itens de hortifruti, como eu disse, o quilo da alface e da cebola podendo ser encontrado a R$ 7,00 aqui em Campo Grande. Deixo essa questão no ar e já me despeço da nublada Campo Grande. Amanheceu na casa dos 11 graus aqui na capital, com a previsão máxima para essa terça-feira de 22 graus. A expectativa é que esse friozinho continue até quinta-feira. Com essa eu já me despeço e desejando um excelente dia para todos. Ana. Obrigada, Fernando, pela tua participação. Aqui também amanheceu friozinho, mas o sol já saiu aqui. Em relação aos hortifrutis, também tem essa variação muito grande. Alguns produtos carinho, viu? Outros teve uma queda, verdade, né, Totó? O Antônio Luiz, que é um cozinheiro, cozinha mais que eu. O Totó cozinha mais que eu confesso, gente, que eu não sou da cozinha, não, viu? É verdade. Se você for comprar champignon, vai encontrar caro. Champignon, olha! É champignon, lagosta, Totó.
Agora, alface, isso tá barato, isso tá dentro do preço, né? O rabanete, isso é pepino, são os legumes. Eu confesso que raramente vou no mercado comprar. Tá diferente. Isso tem uma diferença muito grande com os preços lá de Campo Grande. Aqui tá mais em conta. Tá mais em conta que lá. O Antônio Luiz é mais apropriado para falar que é mais cozinheiro que eu, viu, gente? 7h57. Nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Um excelente dia para você. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério.